documentário vai contar a história da construção do Mole de Navegantes. Sangue, Suor e Trilhos é uma produção de Caroline Westerkamp, realizado com o apoio do Fundo de Cultura do município. A primeira exibição do documentário está marcada para hoje à noite, com entrada gratuita. Esse aqui é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM nos 94,9, pela TV Univale no canal 11 da TV fechada em Itajaí ou pela internet no www.univale.br. Para entrar em contato com o programa é fácil pelo Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale, pelo Twitter @Viva Voz Univale ou o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. E nós estamos com a produtora do documentário Sangue, Suor e Trilhos, a Caroline Westerkamp já está aqui com a gente. Obrigada pela presença, Caroline, bem-vinda. Obrigada, professora, obrigada, André, também pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, conta pra gente, o que te inspirou a realizar um documentário com esse tema, né? O Mole, a construção do Mole de Navegantes, né? Bom, eu sou nascida em Navegantes, né? Me criei lá, então eu acho que a cidade, ela já faz parte do meu imaginário já desde sempre, né? Então, eu sempre busquei, fui atrás de histórias, fui atrás de informação. E trabalhando com audiovisual, então, eu tive mais contato com historiadores, professores de história e tudo mais. E conversando com a dona Didímia, que a gente pode citar ela como a como a pessoa que fez a historiografia oficial da cidade, né? Ela me indicou assim, olha, Carol, quando tu vai fazer um documentário, sempre tenta pegar o tema mais antigo, porque senão tu vai acabar perdendo uma parte da história. As pessoas vão falecendo, infelizmente, né? A vida acontece. E aí tu vai acabando perdendo. Então, assim, prioridades. Coloca prioridade aí nos teus assuntos, nos teus temas. E foi aí que eu escolhi de fazer sobre a história da construção do Mole de Navegantes Itajaí. Uhum. E por que do nome Sangue, Suor e Trilhos? Então, o Sangue, Suor e Trilhos, ele se deve principalmente ao trabalho, né? O trabalho em si, ele foi muito desgastante, né? Naquela época, era tudo feito no muque, né? No braço mesmo. E não tinha muita tecnologia envolvida. Então, muita gente morreu, muitos operários ficaram mutilados em função dessas obras. E essas obras, elas levaram muito tempo para realmente a gente chegar no que a gente conhece hoje como, né? Esse desenho. Ele foi mais de 40 anos aí para chegar nesse desenho. Então, assim, o suor nesse sentido também, de trabalhoso mesmo, nesse sentido mesmo. Ô, Carol, e que época é essa? Conta um pouquinho do início, o que você descobriu sobre esse momento histórico. O legal do documentário é isso, né? Que eu vou entrevistando as pessoas e vou conhecendo um pouco da história da minha cidade, um pouco da história daquelas pessoas e um pouco de mim também. Eu acabo me conhecendo, porque daí eu penso, nossa, que coisa maravilhosa. A gente se identifica muito, né? E essa época da construção do Mole ali de Navegantes Itajaí, né? Ela se deve em função, obviamente, do Porto de Itajaí. Ela começou em 1906, há muito tempo atrás, na época em que Lauro Miller era o nosso ministro de Viação e Obras Públicas. Então, faz muito tempo mesmo. E, nesse sentido, houveram, então, recursos e tudo mais, e um trabalho, um esforço, para que houvesse esse escoamento dos produtos das colônias aqui de Blumenau e da região de Santa Catarina, dos italianos, dos alemães, enfim. E, por isso, essa vontade de acelerar logo. Mas por conta de 1000 fatores, inclusive geográficos e até de intempéries mesmo, né, enchentes e tudo mais, isso se prolongou por muitos anos. Em meados de 1940, por ali, a gente tem o Mole completo. Uhum. No documentário, vocês até tem participação de alguém que estava na construção na época ou não? Então, não tem ninguém que estava na época, até porque essa pessoa já teria hoje uns 120 e poucos anos, né? Não tem como. Sim. Mas a gente entrevistou filhos de pessoas, a gente tem histórias e principalmente a gente tem o respaldo de historiadores, né, que pesquisam a história do Porto de Itajaí, como a própria funcionária do Porto, a dona Ilene, o professor Beto Severino também é um dos nossos entrevistados. E a Didímia também, que estuda muito com afinco a história ali da cidade de Navegantes. Então, eles nos deram um contexto histórico, assim, um panorama realmente do que acontecia na época, né? Fala um pouquinho de que maneira você formatou esse documentário, então, né? Quais foram as abordagens principais para você contar essa história? Bom,
primeiramente, o documentário, ele surgiu, né, numa conversa informal com essa professora, com a dona Didímia. E aí a gente decidiu montar um projeto e mandar para era um edital, na verdade, do Fundo de Cultura de Navegantes. Esse edital, ele acontece todos os anos, né? É um fundo, realmente, a pessoa não precisa captar o recurso, ela ganha o dinheiro para fazer a produção. E o resultado saiu em maio desse ano, de 2014. E a gente foi selecionado, assim, ficamos bem felizes. A partir dali, a gente começou um trabalho de pesquisa. A gente contou com o apoio da produtora, a Ângela Paier, que é historiadora, também estudou aqui na Univale. Aliás, a maioria da nossa equipe é tudo egresso, tudo da casa. Legal. Aliás, acho que a gente esqueceu de contar aqui para os nossos espectadores que você é formada aqui na casa em Relações Públicas, Isso, né? Exatamente, exatamente. Enfim, aí essa Ângela começou a ir atrás de fontes, né? E pessoas que teriam alguma ligação com esse tema, enfim. E a partir dali a gente entrou em contato com essas pessoas, gravamos as entrevistas e começamos a formatar um roteiro. O roteiro, ele tem uma parte... Esse ano eu optei por trabalhar com um grupo de teatro lá de Navegantes, que fez algumas pontas, tentando encenar algumas coisas, porque a gente não tem muito material, é uma história realmente muito antiga. De né? Imagem mesmo. É, né? Exatamente. Então, a gente tem fotos só, a gente não tem imagem quase nenhuma. Então, a gente tentou fazer esse mix de atuação mesmo com o pessoal do grupo, para dar ficar uma história assim mais... acho que mais gostosa mesmo de assistir, né? Não ficar tão maçante. Quantas pessoas estiveram envolvidas na produção do documentário? Então, na produção do documentário, eu poderia até citar algumas pessoas que participaram, né? Da equipe. Então, a Ângela Paier como produtora, o Gustavo Evangelista fez o roteiro e a direção, com a ajuda do Hugo Quintana, que também fez o roteiro. O Edson dos Santos, também egresso aqui da Univale, fez as imagens. A esposa dele, a Lilian Bittencourt, fez o design gráfico. O Ronei Rodrigues, que é funcionário também aqui da casa, fez o videografismo, né, algumas partes de mapa e vinheta que a gente precisava. E o Rodrigo, também morador lá de Navegantes, fez a edição. Aí depois tem o pessoal do elenco, do grupo, que é o Robson Carvalho, a Maria Antônia, o Maison, o Robson, a Sulamita, o Zé Mário e a Lauana. Legal. Já que você comentou da parte do elenco, dessa parte mais dramática, enfim, que personagens eles encarnaram para contar essa história? A gente priorizou, assim, os operários, né? Porque a gente não tinha nenhum, então a gente priorizou alguns operários da Cobrasil mesmo, na época que muitas vezes as obras paravam e eles não tinham recurso, eles paravam de ganhar o salário deles, então, assim, Navegantes realmente viveu dias negros mesmo, né? Todo mundo fala que é a época da bancarrota, porque eles, sempre quando paravam essas obras, eles não tinham recurso, né? Muitos até questão de fome, passavam fome e tudo mais. Então, o elenco participou, fez essa ponta, assim, de operários. Aí tem as mulheres dos operários, né? As peixeiras que ficavam limpando peixe, usando a cabeça do peixe também como alimento, né? Hoje é um quitute, né? Mas antigamente era questão de multiplicação mesmo de alimento. Enfim, mais nesse sentido, assim, de operários e esposas e tal. Apresentar o cenário mesmo mais ou menos um tempo. Contexto, assim, só para a pessoa ter uma ideia de como que era, né? E na questão até dessas cenas, da produção dessas cenas, como que foi para fazer, pegaram relatos de época para construir essas cenas? Como que foi isso? Ah, sim, com certeza. A gente se baseou sempre em depoimentos, né? A gente optou em não colocar o depoimento da pessoa ali no vídeo, mas tentar encenar. Então, por exemplo, tem o caso da luz do trilho, do fantasma, né? Dizem que alguns fantasmas daqueles operários começavam a assombrar navegantes, né? Então, eram luzes que apareciam perto dos trilhos e tal. E aí a gente tentou encenar alguma coisa nesse sentido também, né? Ou, por exemplo, as pessoas que morriam, né? O trilho passava por cima, aquela coisa toda. Então, a gente também tentou encenar alguma coisa do operário com uma pedra em cima da perna, né? Tentando, assim, fazer alguma coisa que tivesse uma referência a esses acontecimentos. Você mencionou Cobrasil, é isso? Isso, a Cobrasil. Explica pra gente. Bom, nessa época em que a gente tem, né, acho que uma nova política mesmo no Brasil, depois de 1900, por ali, o governo ele optou em trabalhar com concessionárias, né? Então, ele injetava dinheiro, contratava essas empresas concessionárias
e fiscalizava. E aqui em Itajaí foi a mesma coisa. Eles contrataram a Cobrasil, inclusive é uma empresa que fez vários portos aqui pela região. E essa empresa ela administrava o porto de Itajaí, inclusive, né? E aí ela foi a responsável por trazer mão de obra, tecnologia. A gente tem aqui, a gente pode dizer que Navegantes trouxe algumas tecnologias para a época, como o primeiro telefone. Um dos primeiros telefones de Santa Catarina, inclusive, foram usados na obra de Navegantes, né, da Cobrasil. O própria energia elétrica também. Itajaí tinha, Navegantes não tinha. Quando fizeram a obra, eles eram obrigados a levar para a questão de dinamitação de pedras, essas coisas todas. Então, a empresa, ela trouxe bastante emprego, né? Mas também não deixou nenhuma marca social, né? A gente pode dizer. Ela usufruiu daquele recurso, não que ela tivesse uma preocupação com a cidade, mas enfim, trouxe bastante melhoria, né? A gente tem hoje uma Barra que é maravilhosa e a nossa economia toda gira em torno disso. Uhum. E qual foi a maior dificuldade durante a produção do documentário? Olha, eu acho que a maior dificuldade nessa história em especial foi realmente as fontes mesmo, né? Porque é uma história bem antiga. Então, um diz uma data, o outro já diz outra data, né? Mas como diz a nossa produtora, que é formada em museologia, história e tal, ela sempre diz que a história oral é assim mesmo, né? Ninguém tá errado, ninguém mentiu. Não, a pessoa viveu aquilo, a lembrança dela é essa, então ela tá contando uma parte da história que é a história dela, né? Então, a gente não descarta nenhuma das versões. A gente acata todas, né? A gente só tenta transformar aquilo em conhecimento para passar para as outras pessoas. Caroline, já dá para sentir, eu sei que está estreando hoje, as pessoas vão começar a assistir, mas é claro que eu imagino que toda a movimentação da própria produção ao elaborar o documentário já deva ter despertado aí o interesse, a atenção das pessoas. Já dá para sentir um pouquinho o impacto desse seu trabalho, desse documentário, na população de Navegantes? Olha, eu acredito que sim. O pessoal da produção que fez já os convites, né, aqueles convites formais e tudo mais, eles receberam alguns feedbacks no sentido de que, assim, com certeza eu vou levar meu filho hoje, porque ele não conhece a história, né? Isso é até uma referência à nossa própria educação local. A gente trabalha muito pouco com a história local, né? Vamos aproveitar agora, o mês de agosto, que é o aniversário de Navegantes, e contar um pouco sobre a história da nossa cidade, né? Às vezes um pouco da história de Santa Catarina, a gente esquece um pouco. A gente fala muito da história do Brasil e a gente esquece de falar um pouco sobre o nosso município mesmo, né? Então, muitas pessoas vieram nesse sentido, assim, de não, vamos atrás para conhecer um pouco sobre a nossa história, a nossa gente, a nossa cultura. E dos depoimentos que foram colhidos para o documentário, tem algum que chamou mais atenção? Tem um que chamou muita atenção, que foi o seu Mafra, né? É um senhor que, na época, ele era bem criancinha, quando a Cobrasil ainda vivia em Navegantes, e ele participou muito dessa história, porque é importante dizer que, na época das obras da Cobrasil, eles usaram pedras do Atalaia, mas essas pedras elas foram consideradas pedras frágeis, não muito resistentes às enchentes mesmo, né? E foi aí que eles fizeram uma mega estrutura lá no bairro de Pedreiras, hoje em Navegantes. Eles extraíram aquelas pedras para refazer os moles daqui de Itajaí e fazer os de Navegantes. Então, eles lembram, assim, que realmente era uma estrutura muito grande à época. Era um trilho que vinha lá de Pedreiras, passava pelo bairro São Domingos e até o centro de Navegantes, até o Pontal, para fazer todo esse trabalho. Então, envolveu realmente muita gente. Pelos arquivos do Porto, a dona Helene comenta que tinha aproximadamente 2.000 operários, imagina, né? Muito mais do que a própria população, né? Então, e esse homem, ele lembra muito, assim. Ele lembra do time da Cobrasil, com os funcionários e com alguns atletas que vieram. Ele lembra que ele brincava durante as obras lá no Mole, lá no Pontal, ele brincava. Ele pegava os pregos, que é uma fala dele, os pregos que sobravam da obra, das construções, ele deixava passar o trem por cima, né, para fazer faquinha para descascar laranja. Olha só, são lembranças que são muito legais. Incrível. Ele mesmo diz que viu o fantasma da luz do trilho. Uau! Então, assim, né, é uma história, não tem como não usar ou descartar uma história tão rica assim, né? Bacana. A gente vai para o intervalinho. Daqui a pouco voltamos a conversar com a Caroline Westerkamp, ela que é a produtora desse documentário bacana que está sendo apresentado hoje à noite em Navegantes, documentário Sangue, Suor e Trilhos.
Já voltamos. Hoje estamos conversando com a Caroline Westerkamp, produtora do documentário Sangue, Suor e Trilhos, que vai ser apresentado hoje à noite em Navegantes. Conta pra gente dessa estreia do documentário hoje à noite, então, Caroline. Então, gostaria de convidar a todos também, aproveitando o espaço, hoje à noite, o lançamento desse documentário, que resgata um capítulo, digamos assim, da história aqui da nossa cidade de Navegantes. Ele acontece às 7h30 da noite, no Centro Integrado de Cultura. É um equipamento cultural novo, inclusive, foi recém-inaugurado o nosso SIC, Centro Integrado de Cultura, e a gente vai estar lá a partir das 7h30 fazendo esse lançamento. Após o lançamento, a gente ainda tem a participação especial de música ao vivo com um cantor lá da cidade também, Ricardo Batista, e também a exposição da Cacá Moreira, que é uma artista também local, e ela está fazendo uma exposição sobre as zicas, né? Sobre as bicicletas, no caso. E ela pinta, enfim, é artista plástica. E está fazendo daí também no andar de cima e com coquetel, aquela coisa toda. Então, assim, todo mundo está convidado. É livre, todas as pessoas Sim, convidadas a participar. Bacana. Agora, no primeiro bloco, até tu falou que foi optado por reproduzir cenas da época pela falta de material, de imagem, enfim. Mas foi achada imagens, fotos daquela época? Qual a dificuldade? Como que foi esse processo de pesquisa? Esse processo de pesquisa com fotos, sim. Fotos, a gente tem bastante foto. Realmente do trabalho dos operários, dos trilhos, desse trabalho também de colocar os trilhos num rebocador para atravessar para Navegantes. Enfim, era um trabalho muito extenso, assim. E essas fotos a gente achou no arquivo de fotos também ali do Porto de Itajaí. Então, eles têm todo esse material, eles têm os relatórios. Eles têm ali também, na época, 1930, mais ou menos, quando a gente teve já um outro golpe, né, político também, quando Getúlio Vargas entrou, foi quando ele paralisou totalmente as obras da Cobrasil, por questões de dúvidas mesmo, que eles tinham, né, que o governo tinha. E essas obras, elas retomam em 36. Então, a gente tem algumas fotos nesse sentido, sim. Ô, Caroline, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente o que você descobriu sobre o estilo de vida daquela época, né? Porque, claro, de uma certa maneira, o cenário ali do Mole está totalmente relacionado à vida da cidade de Navegantes, né? O que vocês descobriram sobre isso? As pessoas eram muito simples, né? Navegantes era muito pobre mesmo, a gente pode colocar assim, porque era uma cidade, era o outro lado, né? Era um pouco esquecido, na verdade. Era um bairro, né? Em 1912 se tornou bairro, então realmente era um pouco esquecido. Bairro de Itajaí, Um bairro de Itajaí, né? Isso, desculpa. Uhum. Essa questão de quando a obra veio e trouxe impulsionou a cidade, assim, né? Ela trouxe bastante emprego, ela fortaleceu as categorias navais, eu acho que isso é importante, porque a partir dali também algumas pessoas, moradores, viraram estivadores ou viraram marítimos, né? Enfim, nesse sentido, não só pescadores, né? E as pessoas, elas não tinham... O pessoal de Navegantes, eles não tinham esse hábito, assim, de agricultor, né? Que nem a gente tem no interior aqui de Santa Catarina. Então, às vezes, quando as obras paravam por algum motivo, essas pessoas realmente não sabiam o que fazer, porque elas não plantavam, né? Então, aí a gente tem, enfim, tem uma história bem interessante da Legião Brasileira, não sei agora, da LBA, né, que Getúlio criou. Legião. De boa vontade? Não. Tem nada a ver com isso, né? Não. Tá, mas enfim, vou cortar essa parte que eu não sei. Vamos lá, 3, 2, 1... Enfim, e esse contexto, esse panorama da cidade é mais ou menos isso mesmo. De uma cidade muito simples, mas que acolheu esses operários, que acolheu essa obra, e que hoje, né, a gente pode até dizer que é um ponto turístico, né? O nosso Mole de Navegantes, e está cada vez mais bonito, cada vez eles preservam mais, asfaltam, trocaram mole, aliás, o farol. Então, assim, tá sempre... Hoje a gente tem a Portonave, tem o Porto de Navegantes também, né? Então, eu acho que valeu a pena todo o esforço. Os operários que trabalharam na época da obra, a maioria era aqui da região ou teve muita gente que veio de fora também? Pelos relatos, muita gente de fora. Assim, essa Cobrasil, ela atraiu muita gente da Bahia, inclusive, do Ceará, muita gente de fora
veio trabalhar. E muitos também ficaram depois que a obra acabou, né? A exemplo também dos jogadores de futebol, do nosso primeiro time de futebol de Navegantes, que era o time da Cobrasil. Né? Então, a gente tem o exemplo do Zicão, por exemplo, que é um personagem lá, navegantino, bem atuante. Esse Zicão, ele veio de Joinville para Navegantes para jogar no futebol da Cobrasil. Aí, lá, ele, né, constituiu família e ficou. E depois ele virou estivador e até foi presidente do sindicato, então é uma pessoa bem atuante aqui na cidade. Bacana. Queria que você contasse um pouco mais de histórias bacanas que acabam sendo relatadas no seu documentário, Caroline. Bom, a gente tem histórias, assim, tem diversas histórias, né? A Dona Ula, que também é uma personagem muito querida também do nosso documentário, ela comenta que ela levava comida para o irmão que trabalhava lá no mole, né? Que ela vendia pão para o pessoal de Pedreiras. A família dela, em especial, cultivava trigo e eles faziam pão e aí eles tinham um engenho, na verdade, farinha, né? Ela cultivava farinha e Navegantes tinha um engenho. E aí ela diz que nessas épocas que parava tudo, a família dela vendia uma parte para o engenho e meio que fazia um racha, um ficava com um tanto da produção, o outro com um tanto. Eles tinham farinha para o ano inteiro, ou seja, era pirão para o ano inteiro, né? E, então, ela lembra muito disso também. Ela lembra também que o pessoal, como forma de lazer, eles pegavam, nos dias de folga, assim, pegavam o trem, iam lá para Pedreiras para visitar os operários de Pedreiras, que eram pessoas de fora, né? Então, eram pessoas diferentes. Uma atração. Era uma atração. Vamos pegar o trem e vamos lá conhecer as pessoas. Já que você falou do trem de novo, e os trilhos estão no título do documentário, né? Restou alguma coisa desses trilhos? Na verdade, não restou vestígio nenhum de trilhos em Navegantes. A gente procura, mas não tem mesmo. Mas, recentemente, a gente descobriu que os ferros do alambrado do nosso campo do Estiva, que é o antigo campo da Cobrasil, eles são feitos com restos dos trilhos dessas locomotivas que levavam as pedras. A gente pode até ver lá que foram cortados para fazer, mas são trilhos daquela época. Antes eu perguntei qual que foi a maior dificuldade para a produção. E qual foi a parte mais legal, a melhor parte de produzir esse documentário? A melhor parte, ao meu modo de ver, eu acho que, primeiro, a parceria da equipe mesmo, né? Um sempre tentando ajudar o outro, isso é uma coisa muito importante. O pessoal do elenco, assim, muito solícito, né? Tem que fazer 10 vezes a mesma cena, e eles iam lá e faziam 10 vezes a mesma cena. E, assim, conhecer as pessoas mesmo, né? Conhecer a história. Aquelas pessoas, muitas vezes, elas não têm mais para quem contar aquela história, e elas ficam tão felizes quando elas têm a oportunidade de falar um pouco sobre a infância delas. Então, e eu adoro ouvir, né? Então, fechou. É isso mesmo. Será que vai ter alguém hoje à noite dessas famílias lá no lançamento? Com certeza. Já confirmaram presença muitos deles e com certeza eles estarão lá hoje à noite presentes para assistir o vídeo. Estão ansiosos, bacana, curiosos. Legal. Tem quanto tempo o documentário? Qual é o tamanho? Então, o documentário ele está com 25 minutos, né? A gente optou dessa vez por fazer ele menor, até para uma sugestão de uma videoaula de história. Então, a nossa intenção é, depois de lançar e tudo mais, entrar em parceria com uma Secretaria de Educação, talvez, para distribuir nas escolas como forma de videoaula mesmo, né? Um vídeo curto, 25 minutos, e que possa ser usado para a gente conseguir disseminar um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho de conhecimento, assim. Uhum. Vai ter essa apresentação do documentário hoje, mas quem quiser conferir depois, vai ter algum site, algum meio de conferir também a produção depois? Não? A princípio, a gente não pensou nisso, mas a Fundação Cultural ela vai ter diversas cópias lá na biblioteca do município, então qualquer um pode chegar e pedir emprestado ou fazer uma cópia também, ou diretamente com alguém da produção também, e a gente vai estar distribuindo cópias e tudo mais. E possivelmente a gente vai colocar no YouTube, alguma coisa nesse sentido, com certeza. Legal. Ô, Carol, agora, é uma produção bem especial, porque eu não imagino que existam muitas produções audiovisuais focalizando navegantes, é verdade? Isso é só uma impressão? Já existem outros audiovisuais produzidos em Navegantes, com certeza, através até das leis de incentivo à cultura, né? Que a gente aproveita esse recurso para poder realmente executar e produzir alguma coisa.
Mas, em especial, a nossa equipe, a gente gosta muito de documentário mesmo. A gente gosta muito de tentar tirar aquele estigma, né, do documentário, aquela coisa chata, enfadonha, que demora 10 mil anos para acabar, né, muito maçante. Então, a gente tenta sempre inovar nos formatos, ou trazer um elenco para dar uma apimentada. A gente sempre tenta fazer alguma coisa nesse sentido, mas realmente a nossa equipe gosta muito de documentário, é uma coisa que a gente gosta de resgatar a história mesmo. Você estava contando que é o teu segundo documentário, né? Isso. Em 2012 a gente também fez um sobre a Nossa Senhora dos Navegantes, contando um pouco sobre essa relação de quem nasceu primeiro, né? Foi a cidade ou foi a santa? Pra gente, era um pouquinho dessa interação, mas ele era muito baseado em fé, né? Então era um documentário mais delicado, assim. E foi até mais fácil porque a gente tem navegantes muito fiéis. Então, foi mais fácil de produzir, mas ao mesmo tempo foi mais delicado de editar. E esse foi tranquilo, a produção. O problema realmente foi a fonte ali na hora de fazer o roteiro, eu acho que complicou mais essa pré-produção. Bacana. Gente, a gente está indo para o finalzinho. Eu gostaria, mais uma vez, de reforçar aí o convite para hoje à noite. Então, vamos dar de novo os meios de assistir o documentário, Caroline? Isso. Então, hoje à noite, às 19h30, no SIC, Centro Integrado de Cultura de Navegantes. Ele fica ali do ladinho do Ginásio de Esportes, ali na Fundação Cultural mesmo. E a partir dali, vocês também vão ter acesso à exposição de arte, à música. Eu acho que vai ser uma noite realmente com um mix cultural bem bacana para todo mundo conferir. Bacana. Obrigada por ter vindo. A gente conversou então com a Caroline Westerkamp, é produtora desse documentário que está sendo lançado hoje à noite, O Sangue, Suor e Trilhos. Parabéns, sucesso aí para vocês. Mande notícias se aparecerem novas produções. Obrigada, André. Obrigada, professora Elisa, também. E agradeço e assim, com bastante orgulho, comento que eu e a maior parte da nossa equipe também, nós todos somos egressos da Univale, e muitos de jornalismo, eu de relações públicas, até por uma questão de afinidade com planejamento, com produção, que eu gosto bastante. Mas qualquer coisa, novos projetos, nós estaremos aí para divulgar de novo. Legal, a gente fica aqui, né, André? É isso aí, até o próximo programa. Tchau. Viva a Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer, e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Gumbs, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.